E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar um pouco sobre a atualidade do método marxiano, ou a atualidade do método de Marx. Na medida em que grande parte dos diagnósticos que Marx fez sobre o capitalismo, vamos dizer assim, eles avançam e eles se completam, como o próprio capitalismo. Quer dizer que quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais ele manifesta aquelas características que Marx diagnosticou no início do século XIX. Parece que ele está cada vez mais atual, ele está mais atual até que no tempo do próprio Marx. É incrível dizer isso. Então, Marx é um dos autores mais visados da história, um dos maiores malditos da história. Existem alguns autores malditos na história, como, por exemplo, Maquiavel, Nietzsche e o próprio Marx. Certamente o Marx é o mais maldito de todos os tempos, sabe? Porque ele não critica o modo de fazer política, ele não critica o cristianismo, ele critica a própria sociedade na qual nós vivemos. Sociedade essa que se quer proclamar a todo momento harmoniosa e triunfante. Aí quando vem as crises, as pessoas fazem de tudo para esquecer Marx. Mas não, as crises vêm e elas vão continuar lembrando de Marx. Então, realmente, ele está cada vez mais atual. Claro, o capitalismo não está idêntico ao que era no tempo de Marx. Então, por exemplo, já teve uma primeira grande modificação na virada do século XIX para o século XX. Foi o surgimento das grandes empresas, a chamada oligopolização, que é quando o capital bancário muda de papel, muda de função e surge aquilo que os marxistas do começo do século XX, como por exemplo Lenin, chamam de capital financeiro. Então surgem algumas modificações. Depois outros marxistas, na época da Segunda Guerra Mundial, disseram que estava havendo uma etapa do capitalismo monopolista do Estado, cujo Estado adquire uma posição fundamental. Agora, de uma certa maneira, tudo isso cabe perfeitamente bem dentro da dinâmica que Marx assinalou, ou seja, Marx mostrou que o capital evoluiu para uma dinâmica contraditória. E é essa contradição e é ela que está por trás. Nessa dinâmica e nessa tentativa de solução das contradições, e é nessa dinâmica que leva a esses novos desenvolvimentos que a gente viu, inclusive nesses desenvolvimentos recentes do fim do século XX, que é o que o pessoal chama de financiarização, que desembocaram na crise de 2008 e de uma certa maneira continua até hoje. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, deixe seu like, compartilhe com os amigos e até mais.